É natural que os casais criem expectativas quando o assunto são filhos. Mas, quando a mulher ou o homem apresenta algum problema com relação à fertilidade, essa é a questão. Dr. Kottek, a infertilidade é genética? A infertilidade pode ser genética, mas na maior parte das vezes não é. Então, você pode ter alguns fatores externos? Alguns fatores externos. Quando que é esses fatores? A infertilidade pode ser genética, como nós falamos, no ovário policístico. Certo. Em que ela herdou uma mutação pequenininha e que atrapalha a ovulação. É uma coisa pontual. Então, você pode falar, é genética? É genética, mas é muito pontual. É uma alteração hormonal que não deixou engravidar e não a genética. Então, alguns fatores externos podem atrapalhar. Dá para o senhor citar quais são os fatores externos que podem influenciar? Alguns fatores externos podem atrapalhar. A exposição do homem a agrotóxicos, a exposição do casal a contaminantes ambientais. Hoje o mundo moderno está cheio de contaminantes e as dioxinas, certo, alguns outros contaminantes podem atrapalhar. A exposição à radiação, em quem trabalha com radiologia, pode atrapalhar, mas isso também é uma pequena parte. A maior parte são doenças que o próprio corpo desenvolve. E não está muito claro hoje por que algumas pessoas desenvolvem essas doenças ao longo do tempo ou não. Então, o fato é que elas têm ou apresentam essas doenças como endometriose, como infecções, por que algumas pessoas são expostas à infecção e não têm infertilidade, por que outras desenvolvem infertilidade. Também tem muita pesquisa em relação a isso, algumas coisas estão respondidas, outras ainda não. Então tem muita pesquisa na área de infertilidade. O Congresso americano é um congresso com 6.000 especialistas em reprodução humana, que a gente vai todo ano. É um congresso que exibe as novidades e que mostra o quanto tem de pesquisa em reprodução humana. E tem muito para descobrir. A maior parte das causas, são poucas as causas externas, são poucas as causas genéticas. A maior parte está ali nas causas adquiridas ao longo da vida das predisposições. Varicocele, endometriose, infecções e mais algumas outras causas hormonais que também podem atrapalhar. De maneira geral, ali está 70%, 80% das causas de infertilidade. Então, como é que o senhor faz a comparação aí para a sociedade de Mato Grosso? Às vezes a pessoa que já cometeu um aborto com a infertilidade, teve alguma influência? Há alguma influência? Qualquer perda, ela pode expor a placenta do bebê, qualquer tipo de perda, espontânea ou não, ela pode expor a placenta do bebê e o corpo pode reconhecer aquilo como um corpo estranho e produzir durante algum tempo alguns anticorpos contra alguns componentes da placenta. Isso pode atrapalhar a conseguir uma nova gravidez e pode aumentar o risco de novo abortamento. Lógico, quem tem um abortamento são 15% das mulheres, é muita gente. Quem vai ter o segundo abortamento é 1% das mulheres. Então, 1% das que perderam, são poucas mulheres que vão perder de novo. Essas que perderam de novo, tem que investigar mais. Por quê? Elas vão ter 40%, 50% de chance de perder de novo. E se ela tiver uma terceira perda, ela tem 70% de perder de novo. Então, cada perda vai piorando a situação, vai piorando a rejeição do corpo. Aí começa a aparecer vários outros fatores. Dr. Kottek, a pessoa hoje, estaria correto dizer que só não tem filho quem não quer? Ou ainda existe alguma causa objetiva que não dá condições de ter nem pelo método da reprodução? Pelo menos 5% das pessoas, nem tratando a gente vai conseguir. 5 a 10%, depende do número. Essas pessoas podem ter problemas genéticos maiores, que não deixam o desenvolvimento dos embriões, e a gente pode colocar embriões bons e o corpo, de alguma forma, ele não aceita. Então, a natureza e a medicina ainda tem muitos mistérios, tem coisas que a gente não tem resposta. Há 5, 6 anos atrás, hoje eu faço alguns exames que há 5, 6 anos atrás eu não tinha disponíveis. Essa história dos anticorpos, que podem rejeitar a gravidez, 6 anos atrás eu não tinha disponível.
Quantas pessoas que eu já vi que poderiam ter sido diagnosticadas isso, mas eu não tinha. Então, tem coisa que a medicina ainda não sabe, provavelmente ao longo dos anos a gente vai descobrindo, vai chegar próximo dos 100%. Eu acho que 100% é só Deus mesmo. Então, é que às vezes as pessoas têm vergonha de fazer a pergunta, e o nosso programa está aqui para isso. A impotência sexual impossibilita de ter um filho? Não, não impossibilita. Hoje tem vários tratamentos, desde tratamento muito simples, como o Viagra, até tratamentos para pessoas que têm, por exemplo, que são cadeirantes. Então, hoje você tem algumas técnicas para fazer ejaculação em quem tem lesão medular. Então, alguns cadeirantes não têm ereção. Você tem a técnica para ejaculação, você consegue resolver. Nas pessoas que têm impotência sexual psicológica, tem alguns tratamentos que você consegue melhorar. Alguns tratamentos com injeção, com algumas técnicas com remédios ou psicológicas, você consegue melhorar. Nem isso impossibilita. E, em último caso, você ainda tem a biópsia do testículo, ir direto na fábrica, tirar os espermatozoides e usar para fazer tratamento. Então, é muito difícil que isso cause impotência, cause infertilidade. O senhor falou há poucos instantes que o senhor está aí com 17 anos de carreira. Eu perguntaria para o senhor, o tabu desses 17 anos, houve uma evolução, uma melhora? Como é que está a cabeça do cidadão, a cabeça do homem, como é que está a cabeça da mulher para no caso da reprodução? A reprodução está na mídia o tempo inteiro, então há 15 anos atrás, 17 anos atrás, era muito pouco falada, era uma coisa que era uma coisa do outro mundo, tinha um tabu muito grande, as pessoas não contavam para ninguém que fizeram tratamento, escondiam isso com todas as forças, tinham um filho, nunca mais eles falavam para ninguém que tinham conseguido com o tratamento, os que tinham gêmeos ficava mais difícil de esconder, mas hoje em dia as pessoas consideram isso normal. É um problema médico, não é anormal ter infertilidade. Então as pessoas não precisam ter vergonha, ter vergonha de ter infertilidade. É um problema normal. É um problema normal, como é um problema normal ter que usar óculos. Então a natureza às vezes dá uns pulos aí, você tem que pedir ajuda à medicina. Então eu não quero pedir ajuda nunca à medicina, então se tiver problema não usa óculos também, então tem que pedir ajuda à medicina, todos nós dependemos disso, os médicos também ficam doentes, não tem jeito. Então é importante contar, é importante não esconder, muita gente acaba não conseguindo engravidar, eu não vou mais em festa de criança porque eu não quero ver criança. O psicológico é muito abalado. E as pessoas que conhecem um casal que não engravida, não dá para ficar fazendo gozação no casal. Entendi. Esse é um problema que íntimo, é um problema íntimo e é um problema que dói muito no casal. O casal que não conseguiu engravidar, ou está tentando ou não está tentando, é um problema que dói. É uma coisa muito básica do ser humano ter filhos. É muito básico, é uma das coisas mais animais do ser humano, mais básicas, ter prole, ter crianças, ter filhos. Então, cada um que vai lá e faz uma piada em cima da situação da pessoa que não conseguiu engravidar, você está arrasando com a pessoa e a pessoa não gosta, realmente, não é para gostar. Esse filho no amanhã, a notícia dele de ter sido de uma reprodução humana, o senhor já teve algum caso nessas circunstâncias que o filho tomou conhecimento? Qual foi a reação? Eu conheci a primeira menina que foi resultado de fertilização in vitro no Brasil. Ela veio de um grupo, de várias pessoas que eu trabalhei com elas em São Paulo, e me apresentaram, são pessoas que trabalharam juntos. Eu trabalhei com o Nakamura, que foi o primeiro médico que fez esse tratamento. Eu trabalhei em São Paulo com ele. Essa menina, ela saiu contando para todo mundo, a mãe dela contou. Já era no Pérola Byte?
Não, na Avenida Brasil, okay. No centro de reprodução que ele tinha, na época era na Avenida Indianópolis, no hospital. E ela saiu contando para todo mundo? Ela conta para todo mundo, ela é orgulhosa de Essa é a mais velha no Brasil? É a mais velha no Brasil. Quantos anos hoje? Ela nasceu em 1984. 84, hoje 23 anos? 28 anos. 28 anos. 28 anos. Okay. 28 anos. E ela é orgulhosa disso. Eu imagino que toda criança e toda pessoa deve ser orgulhosa de ter nascido. É verdade. É muito importante. É verdade. E nós estamos na internet. Você pode acompanhar pelo Facebook e conferir as entrevistas em nosso site. Acesse claudioalvessemcensura.com.br e nós voltamos daqui a pouco. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. O tratamento da infertilidade é baseado na correção dos problemas diagnosticados na pesquisa básica de fertilidade. Dessa maneira, é importante a correção ou tratamento dos problemas encontrados, tais como infecções, problemas masculinos e problemas femininos. Às vezes, apenas uma orientação médica a respeito da maneira e dos dias das relações é suficiente para o objetivo de engravidar. Em outros casos, existem modernas técnicas chamadas de concepção assistida. Para casos especiais, existem as clínicas de reprodução humana.